Olá pessoal, novamente falando sobre relacionamento de casais, que é o que nós estamos nos propondo aqui. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu refuto como muito importante para manter a chama viva, tá, do casal. É a admiração. A admiração que um sente pelo outro. E por que eu acho que isso é tão importante? Porque eu acho que a partir do momento que começa a não existir mais admiração, seja de um somente ou de ambos, começam as brigas, começam as discussões, começam as reclamações, as queixas, e daí começa a ficar aquela situação de que nada está bom, porque eu não admiro mais, automaticamente, tudo que o outro faz, para mim, já não tem mais aquele sentido, não é mais aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, admiração é o tema de hoje. Você quer falar um pouquinho de como nós chegamos à conclusão de como a gente administraria a nossa admiração um pelo outro? A gente aprendeu nas experiências pregressas e até dentro do nosso relacionamento que quando a gente tenta agradar o outro, para o outro nos admirar, então a gente tenta fazer, ele gosta de dançar, então eu digo que gosto. Ele gosta... Quer se moldar, né? A gente fica tentando fazer algo para que ele nos admire, para a gente ser amado, ser querido, né? A gente percebeu que isso faz com que a gente vai saindo de quem nós somos e criando um personagem inexistente que não dura muito tempo. Porque depois de um certo tempo, você fazia tanto isso no namoro, agora que a gente casou você não faz mais. Por que vem essa fala? Porque depois de um tempo a pessoa não dá sustentabilidade. Volta a ser o que é. Ela volta a ser o que ela é. Então a gente entendeu que admirar o outro era cada um de nós, manter a chama acesa na admiração. Então esse era o nosso trabalho fazer. O meu trabalho é me manter ativada na admiração que eu sinto pelo Lúcio e vice-versa. Então, bem claramente, eu procuro fazer com que a minha admiração por ela, ou seja, a admiração que eu tenho por ela, mantenha-se acesa, buscar nela aqueles fatores que realmente fazem com que eu a admire. E não tento me moldar para que ela me admire. Isso não funciona. E ela faz a mesma coisa, ela cuida só da parte que ela me admira. Então vamos lá, o que é manter isso aceso, né? O primeiro ponto acho que é olhar sempre o melhor do outro. Está sempre olhando para as habilidades do outro, os valores do outro, né? O comportamento do outro, o quanto o outro se envolve, se esforça e se aplica para ser quem ele quer ser, né? Porque não necessariamente admirar o outro é nas mesmas coisas. Eu admiro porque ele gosta disso, eu também gosto, então admiro porque ele gosta, porque ele é um espelho daquilo que eu quero. Não. É admirar que o outro até faz. Por exemplo, eu admiro muito o Lúcio em coisas que ele faz que eu não faço. Nossa, o Lúcio tem uma habilidade para várias coisas que eu não tenho. E eu admiro essas habilidades e me esforço em aprender muita coisa, que eu acho que agrega para mim também. Então, é exatamente isso. As similaridades, o espelho é muito fácil. Eu gosto disso, ela gosta disso, então a gente não tem nem por que discutir. A coisa fica muito simples. A coisa começa a pegar nas coisas que são as diferenças. Mas as diferenças também têm uma razão de ser. E eu vou voltar naquele a coisa que eu falei, o velho ditado que eu falei. Quando ela tem alguma coisa que é diferente do que eu penso, não necessariamente eu deixo de admirar, muito pelo contrário, eu vejo aquilo que ela faz, o quanto ela é bem sucedida, o quanto ela se dedica, o quanto as outras pessoas gostam. Então, mesmo que não seja aquilo que eu faria, eu busco toda a admiração que eu posso para ver como ela se dedica e como ela consegue responder àquilo e como ela faz bem. Então é uma busca sempre das coisas positivas, sempre das coisas que vai aumentar essa admiração. E não as coisas que eu vou ficar me queixando e buscando alternativas para reclamar. Eu acho que outro ponto importante da admiração, de manter essa chama viva, se você sente frustração por aquilo que o outro não é para você, então vamos supor, ele não está dando o carinho que eu queria, ele não está me abastecendo, e daí viria uma baixa de admiração. Procure, quando você sente isso, olhar isso em você.
Eu vou dar um exemplo. Quando eu conheci o Lúcio, logo ele me falou assim, olha, eu não sou uma pessoa muito que de surpresas, eu não sou uma pessoa muito que gosto de dar assim, presente em datas, eu gosto de presentear, mas eu não sou essa pessoa que fica apegada em datas, coisas e tal. Aquilo para mim era muito importante, então eu sempre gostei de celebrar meu aniversário, de fazer festa, então aquilo poderia ser uma grande decepção para mim em relação a ele, achando que ele estava tendo falta de consideração comigo. Então, o que eu resolvi? Eu vou promover para mim o que é importante para mim. Então, em vez de eu ficar esperando, eu apenas busquei o quê? Apoio. Porque tudo aquilo que eu decido fazer para celebrar o meu aniversário, ele me apoia. Se eu quero um presente, se eu quero uma viagem, se eu quero uma festa, se eu quero 1, 2, 3, 4 dias celebrando, já fizemos isso também, qualquer coisa que eu queira, ele não é essa pessoa que quer organizar, mas ele sempre me apoia no que eu quero. Então eu aprendi a abastecer em mim algo que era importante para mim, e isso não afetou a minha admiração, porque percebendo que ele não valoriza isso e ele me apoiando, eu passei a admirá-lo mais, porque ele sai da zona de conforto dele, me dando total apoio para que eu possa realizar aquilo que é importante para mim. Isso foi uma boa coisa. E é exatamente nesse ponto também que eu te falei, eu não gosto de surpresas. Mas, por outro lado, eu admiro ela pelas surpresas que ela me proporciona, mesmo sem eu pedir, mesmo sem eu querer, porque ela é muito criativa. E todo mundo que está à minha volta fala, você é um cara sortudo, nossa, você tem muita sorte de ter uma mulher assim. Ela me fez um aniversário num restaurante totalmente surpresa, conseguiu me enganar 100% para me levar nesse restaurante, porque eu já estava fugindo do restaurante que ela escolhia. E quando chegou lá, ela tinha levado champanhe, o pessoal até inovou, colocou pétalas de rosa na mesa, e eu era dentro do restaurante lotado, o cara aniversário de casamento. Que é aniversário de casamento do cara que todo mundo olhando, aplaudindo, o chefe da cozinha veio falar, nossa, que maravilha. Eu queria uma mulher como essa. Eu queria uma mulher como essa, que fizesse isso por mim. Então, quer dizer, mesmo talvez ficando contrariado e um pouco até envergonhado com a surpresa, eu não deixo de admirar o quanto ela é criativa, o quanto ela usa essa característica dela para fazer com que as coisas aconteçam. E isso é ótimo. Eu podia simplesmente focar naquilo e falar, não, mas você faz isso e eu não gosto disso. Veja, eu não vou reclamar daquilo que eu não gosto, eu vou buscar dentro daquilo que ela faz, que eu talvez não é aquilo que eu gostaria, buscar como valorizar isso e como administrar isso. Eu cuido da minha admiração por ela. E eu nunca tento ser o que ela gostaria que eu fosse. Porque quando você tenta ser o que o outro gostaria que você fosse, dura muito pouco. Você volta a ser quem você é. Okay? Então, sabe outra coisa que eu também acho que inclui dentro da admiração? Eu admiro o seu esforço para você mudar algumas coisas que para você é importante. Eu vejo, por exemplo, tem coisas que você sente vontade de agir diferente. E eu admiro o seu esforço de você tentar fazer diferente certas coisas que estão saindo da zona de conforto, mas que você está desejando. Né? Não sou eu aqui apenas estou desejando, é você que está desejando. Né? Isso é bem bacana. Nós somos uma pedra que tem que ser lapidada em alguns pontos. Exato. Eu fui muito lapidado, tenho certeza disso. Até na parte psicológica, que eu nem acreditava muito na história da depressão há 30 anos atrás, ou há 27 anos atrás. E a Rosana, é psicóloga e tratou muita gente, me fez enxergar, assim, sem querer me impor, mas mostrando no dia a dia, que essas coisas realmente são importantes. E eu me lapidei nesse ponto. Fico feliz hoje em dizer que sou uma pessoa diferente em muitas coisas que eu aprendi com ela. Nossa, eu mudei muito. E as pessoas que me conheciam e que me conhecem sabem que eu mudei muito. Não, e a forma sutil como cada um ajuda o outro, né? Eu me lembro logo que a gente se conheceu e às vezes eu tinha dificuldade de assumir, por exemplo, a gente ia para um jantar e a gente estava atrasado. Eu tinha dificuldade de assumir assim, ai não vamos dizer que a gente está atrasado. Aí a pessoa ligava e falava, ai a gente está chegando em 2 minutos, coisa e tal. Ai, super chato, coisa e tal. Aí criava aquela coisa para não ficar mal na fita. E aí um dia ele falou para mim,
Todo mundo sabe que você está Todo inventando mundo sabe isso. que você está chegando atrasada. Então você está criando uma coisa, porque a hora que você não chega em 10 minutos, como você falou, todo mundo sabe. E fica mais vergonhoso, porque as pessoas sabem fica. que você está me inventando uma desculpa. Será que talvez se você assumir, né, ou mudar o horário para não chegar atrasada, não seria diferente? E aí eu falei, caramba, é verdade. E eu mudei o meu comportamento baseado naquilo, eu nunca mais fiz isso. Outra coisa que ele dizia para mim, quando às vezes eu falava assim, não, mas isso aí é verdade. Ele falava assim, o meu pai dizia, nunca diga que você tem totalmente verdade sobre Assim, aquilo, certeza sobre aquilo. Porque muitas vezes a gente muda de opinião, não dá para você ter essa certeza. E nunca devo isso ao meu sogro amado, né? E de nunca ter essa certeza. E hoje eu falo, é a minha certeza desse momento, mas isso pode realmente mudar. Então, invista, é isso aí, admiração. na sua admiração pelo outro. Estamos aqui juntos na estrada.